Olá, boa noite. Nós estamos aqui para um momento muito especial, um momento de socialização, aqui com as nossas acadêmicas do curso de Psicologia da UBRA Manaus, por meio de uma disciplina chamada de Intervenção Psicossocial. Mas antes de nós pontuarmos isso, eu vou me apresentar. Eu me chamo Elisângela Mota, sou psicóloga, professora universitária e atualmente estou na coordenação de psicologia aqui da UBRA. Então, é com imenso prazer, muita satisfação, que hoje nós vamos socializar esse momento de aprendizagem e de ressignificação também. Nós temos no curso uma disciplina denominada de Intervenção Psicossocial. Essa disciplina, ela é uma disciplina PEI. E aí eu vou explicar para vocês rapidamente o que é uma disciplina PEI. A partir de uma reestruturação pedagógica, então nós temos o Programa de Extensão Interdisciplinar, composto por disciplinas que curricularizam a extensão, né, conforme estabelecida lá no Plano Nacional de Educação. Então, essas disciplinas elas têm 25% de teoria e 75% prática. Então, o aluno, no semestre, durante essa disciplina, nós vamos traçar uma prática de intervenção. Ele vai em algum local, uma comunidade, uma instituição, uma empresa, enfim. E ele vai fazer toda uma observação e também propor toda uma intervenção. E, ao final, a gente tem ali um resultado, uma vivência. As meninas hoje vão compartilhar, então, essas vivências que, na verdade, se deram ao todo ali com uma roda de conversa. E eu vou apresentar as instituições que fizeram parte dessa prática de intervenção. Então, nós temos, primeiramente, a Policlínica Zeno Lanzini, que tiveram aí como preceptoras as alunas ali à frente da Policlínica, a Sara Winnie, Milena Pereira. Tivemos também ali a Igreja Assembleia de Deus participando dessa prática, na área 105, Zona Leste, no bairro do São José. São José é operário, né? Com a Jaqueline Neves e a aluna Jéssica Poliana. E também o Centro Educacional Dom Quixote, com a nossa aluna Neila Regina. Então, agora nós vamos aqui apresentar como foi essa prática. A gente elencou aqui alguns elementos comuns, a apresentação do tema, dos objetivos, como é que foi todo o procedimento, público-alvo, os encontros. E aí a gente vai conversando no decorrer aqui desse momento tão especial. E aí eu chamo agora a acadêmica Jaqueline para falar um pouquinho de como foi feito esse trabalho na Assembleia de Deus. Olá, boa noite. Então, nós tivemos como tema, né, do grupo operativo uma estratégia de intervenção e aprendizagem sobre temas atuais com jovens de 16 a 20 anos, na Igreja Assembleia de Deus, em Manaus. Como objetivo geral, queríamos viabilizar a aquisição de conhecimento e informações, estabelecendo um espaço livre para expressão criativa, discussão e reflexão do grupo em relação às dificuldades, a temas atuais. Os objetivos específicos, a demanda de fazer levantamentos referentes a demandas do grupo, contribuir para o planejamento familiar desses participantes e também discutir com os jovens a respeito de temas atuais. A relevância do nosso tema deu-se no sentido de ajudar, talvez, ali os jovens, porque a maioria que participaram da intervenção na igreja eram jovens, né? Jovens e adultos ali no período inicial, 20 anos. Fornecer um suporte para eles relacionado a temas atuais. Isso. A duração da intervenção foi em 5 semanas. As intervenções foram realizadas no dia de domingo. Teve 1 hora de duração. Iniciávamos às 10 e terminávamos às 11 horas. O nosso instrumento de pesquisa foi realizado através de roda de conversas, no qual abríamos espaço para que eles pudessem se expressar, pedíamos indicação de temas no qual eles tinham dificuldades ou curiosidades também, a fim de oferecer realmente esse suporte. O nosso público-alvo determinamos
e de idade entre 16 a 20 anos. E aí vocês, cada encontro era uma temática que se trabalhava. Isso. E Nós aí- trouxemos 4 temas diferentes. O autocuidado, a autoestima, a procrastinação, a importância da família na formação da identidade. E nessas atividades nesses temas que trabalharam, como é que se dava? Vocês iniciavam com uma dinâmica, apresentavam o tema, dava oportunidade de feedback, como é que... Isso. Dos 4 encontros, nós realizamos 3 dinâmicas. Foram realizadas 3 dinâmicas diferentes. Cada uma no sentido da reflexão do tema. E também, ao final da explanação do tema, a gente abria para o espaço, né, para o feedback, também para a indicação do próximo tema, de algo que eles tinham curiosidade, relacionado à explanação do tema. Legal. E o que vocês, assim, ao final desses encontros, é sempre realizado uma avaliação, né? Tanto para aqueles que participaram e avaliarem o nosso trabalho, mas vocês, assim, como é que vocês perceberam a disciplina, todas essas dinâmicas, esses encontros, o que vocês puderam aprender, né, significado para a formação de vocês? Professora, no sentido de aprimorar. A gente aprimorou o conhecimento, a prática das técnicas que a gente aplicou e também a troca de conhecimento, né? Porque a gente leva um tema, leva uma explanação, mas a gente tem um retorno também. Tem muitas situações curiosas que eles trazem do dia a dia, né? Situações, por exemplo, quando a gente levou o tema a importância da formação da família, teve muitos assim relatos impactantes. Teve uma garota de 15 anos que ela engravidou com 14, teve a bebê com 15. Quando ela descobriu a gravidez, ela achou que ela estava com 1 mês. O pai exigiu que ela fizesse um aborto. Só que ela não estava, ela descobriu depois, fez o exame, tudo certinho, que ela estava com 6 meses de gravidez. Então foi assim um impacto muito grande, né, na vida dela. Ela trouxe assim uns pensamentos que ela teve, chegou a ter pensamento suicida. Então, assim, relatos muito fortes mesmo, né? É um grande impacto, né? Exatamente. Na vida e na família, né? Vocês, eu soube que tiveram um momento de finalização, onde os próprios dirigentes da igreja, né, participaram lá daquele momento. Como é que foi? Então, a gente fez esse convite, né, no 5º encontro, convidamos os dirigentes e também alguns membros da igreja que se faziam presentes. Explanamos para eles sobre os 4 temas que a gente levou para os jovens, né, dando feedback, e teve como retorno um agradecimento, que as portas estariam sempre abertas, e agradeceu, né, por a gente ter esse olhar pelos jovens lá da instituição. Ok. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Só agradecer mesmo pela oportunidade, né? Agradecer pela sua paciência, seu empenho também. Só agradecimento mesmo. Legal. É importante a gente mencionar nesse momento aqui de socialização que essa disciplina é uma disciplina que vai se construindo ao longo do semestre. A gente se preocupou durante as aulas iniciais, pelo menos ali nos primeiras 5 aulas, 6 aulas, não recordo agora certinho, mas nós trabalhamos toda a parte, vamos dizer, teórica da disciplina. A gente alinhou os pontos, foi passo a passo, né, até entender o que é uma intervenção psicossocial, depois pensar nas instituições possíveis, traçar os objetivos, os encontros, como é que iam ser coordenado o desenvolvimento dessa intervenção. Então, isso foi sendo trabalhado ao longo do semestre, dentro da disciplina, né? Cada encontro que nós tínhamos,
Estávamos trabalhando nesse sentido, inclusive para a finalização também, que é importante em toda prática, em toda intervenção, ela necessita de um iniciar, né, mas também de um final, onde as pessoas possam avaliar aquela prática realizada. E de todo modo foi muito interessante, assim, porque foram contextos diferentes, vocês vão conhecer daqui a pouquinho as outras duas instituições, e como foi diferente a chegada nesses espaços, o desenvolvimento, inclusive o fechamento. Então, se dá de uma forma muito única, né, e muito também subjetiva dentro daqueles indivíduos que ali fazem parte daquela instituição. Então, agora a gente vai ouvir aqui as alunas, Sarauine, Milena, Miranda, que vão aí expor como é que foi essa prática de intervenção na Policlínica Zeno Lanzini. Boa noite. O tema do nosso projeto foi intervenção psicossocial nas campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul na Policlínica Zeno Lanzini. O objetivo geral dessa intervenção, ele se concentrava em conscientizar com ênfase na importância da prevenção e diagnóstico precoce, bem como a necessidade do autocuidado. Então, a gente buscava em conscientizar sobre o diagnóstico, mas também conscientizar as pessoas sobre como tomar ações para a prevenção, para que as doenças como o câncer de mama e o câncer de próstata não viessem a se desenvolver. Então, os hábitos de autocuidado. O objetivo específico também era identificar as principais demandas psicossociais sobre os temas abordados. Então, a gente queria saber o que estava faltando ali, que ainda não estava sendo feito. E isso se dava a partir do contato com os profissionais, com os pacientes, saber quais eram as perguntas, os questionamentos que eles tinham, o que eles ainda não sabiam, a relevância, né, dessa intervenção. Eu acredito que para nós, enquanto acadêmicos, que estivemos em contato ali com o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, já que a Policlínica faz parte, é uma unidade, e estar em contato com os pacientes, saber qual é a realidade dessas pessoas que nós iremos atender depois que nós nos formarmos. E também para os pacientes nos conhecerem. Isso, inclusive, até foi assinalado por eles. Nós estamos conhecendo profissionais que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho. Então, acredito que é uma relevância para a gente, enquanto profissional, não só uma questão teórica, mas prática. É bom esse alinhamento entre teoria e prática, né? Muito significativo. Boa noite. Em relação à duração do projeto ali de intervenção na Policlínica, nós fizemos o projeto em 5 encontros, né? 2 deles foram palestras. Uma palestra referente ao Outubro Rosa, onde a gente explanou desde quando surgiu, né, o Outubro Rosa, de quando foi implantado no Brasil e a importância dele na conscientização, nesse processo de conscientização para as mulheres, como também nós palestramos a respeito do Novembro Azul, o surgimento no Brasil, fora daqui, e também essa importância. Além dessas 2 palestras, nós fizemos 2 rodas de conversas, uma com as mulheres e a outra com os homens, onde nós pudemos ali abordar, falar um pouco a respeito do autocuidado no dia a dia, no autocuidado e principalmente qual é a percepção deles a respeito do autocuidado. Então, a duração ali do nosso projeto foi de 5 semanas também, bem como a duração da palestra e das rodas de conversa, elas duravam ali em torno de 1 hora, 40 minutos. E o nosso público, né, foram os próprios pacientes, os próprios usuários daquele local. Bom, então, a prática de vocês, na verdade, foi muito mais no formato também de roda de conversa, né, onde socializavam temas, mas eu sei também que no início, esse iniciar ali nas atividades, foi um pouco difícil, né, esse, vamos dizer, adentramento, né, esse iniciar das atividades. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque eu até falei para vocês, a gente tem que aprender sempre nas adversidades. Embora a gente esteja hoje com a psicologia muito assertiva e muito comentada e valorizada nesse sentido do cuidado da saúde mental, mas em alguns espaços esse iniciar ainda
ainda se remete a alguns obstáculos. Então, gostaria que vocês descrevessem as dificuldades encontradas e como foi a saída disso, que vocês mesmos conseguiram manejar esse momento para que tivessem êxito, inclusive. A gente sabe que a psicologia ainda é uma ciência assim, um pouco recente, né, no Brasil, e todas as instituições que a gente vai ali com a nossa profissão, com a nossa teoria, ainda tem um receio. Então a gente precisa mostrar serviço, mostrar trabalho, que a nossa prática ela tem sim uma eficácia, que a nossa prática ela é sim relevante. Então, eu acredito que a gente faz a psicologia na prática. Então, foi com isso que a gente conseguiu mostrar e ganhar espaço dentro da instituição. Inclusive, um dos critérios que a gente teve quando chegou lá foi não mexer com os pacientes ali da psicologia, né? Então, para a gente ganhar esse espaço, para conseguir, inclusive, rodas de conversa com os pacientes que eram dos psicólogos, foi ali, não, a gente está fazendo palestra, a gente está chegando no horário, a gente sabe sobre o que a gente está falando, porque foi importante a gente assinalar para o diretor que a gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente sabia o que era intervenção psicossocial. Então, quando a gente se mostrou, fez ali a prática, a gente conseguiu ganhar esse espaço, inclusive nas rodas de conversa, né? Então, houve ali um feedback muito positivo do profissional, né, que estava ali nos conduzindo. Então, a gente percebeu que foi benéfico para a gente, enquanto profissional, para os pacientes e também para os profissionais, porque, de certa forma, a gente está avaliando e agregando ali também ao trabalho deles. Legal, isso é muito significativo, porque, embora a gente ainda tenha resistência, mas nós também precisamos buscar meios, alternativas, ferramentas de vencê-las, né? De ultrapassar esses obstáculos. Olá, eu sou a Neila Regina. Bom, a minha prática de intervenção psicossocial, ela foi com a temática ansiedade na adolescência, onde eu apliquei essa temática numa escola, né, Dom Quixote, e com um objetivo geral que eu levei, promover reflexão sobre ansiedade na adolescência e desenvolver habilidades socioemocionais como prevenção. E os objetivos específicos que eu levei para cada um deles na palestra, caracterizar o que é ansiedade, evidenciar as principais circunstâncias socioemocionais que levam o indivíduo a desenvolver o quadro de ansiedade, tá? E promover dinâmicas socioemocionais como mecanismo de prevenção. Então, eu escolhi essa temática devido à alta incidência de suicídio na adolescência. Então, a minha experiência com esses adolescentes nessa escola, onde eu apliquei a temática com 8 alunos, foi de uma relevância imensa, porque acredito que cada um deles compreenderam o que é ansiedade, eles compreenderam os sintomas da ansiedade patológica, quando ela se torna patológica, né? Então, acredito que teve uma compreensão entre eles, porque no decorrer dessa intervenção, que foi semanal, a cada dia que eu chegava naquele local, eu já tinha um cronograma, e um deles era a palestra, né? Onde eu levei o que é ansiedade, fui explicando a eles que a ansiedade ela é normal, né? Porque todo indivíduo tem a ansiedade. Ela é benéfica porque ela é um mecanismo de defesa nosso. Porém, quando a ansiedade é patológica, se torna patológica, ela traz sofrimento ao indivíduo. Aí sim é um sinal de alerta, e mostrando também para eles como identificar essa ansiedade, né, patológica, que o organismo ele traz, ele reflete, né, no nosso físico, que é sudorese, né? Muitos adolescentes têm esses sintomas, né? Dor de cabeça constante, taquicardia. Então, assim, mostrando para eles esses sintomas e como eles se deparar, né, com esses sintomas, caso venha acontecer, mostrando para eles algumas técnicas que eles poderão sim fazer,
que uma delas é a técnica de respiração diafragmática, o quão importante nesse momento de que eles estão ali, o indivíduo, né? Mostrando para ele quando o indivíduo está com a crise de ansiedade, como eles podem fazer essa respiração diafragmática. E eles compreenderam direitinho. Levei dicas também para eles de habilidades socioemocionais, tá? Até apliquei uma de arte, onde eu levei para eles pintar alguns desenhos que eu extraí do livro do Augusto Cury, que tem o tema nesse livro de ansiedade na adolescência. Eles gostaram bastante. Enquanto eu explicava para eles as habilidades socioemocionais, eles estavam pintando os desenhos. Então, eu pude perceber em cada um deles o que essa arte trouxe naquele momento, uma calmaria entre eles. Expliquei também uma técnica muito importante que Augusto Cury traz. O psiquiatra Augusto Cury, ele traz uma técnica DCD. O que significa DCD? Duvidar, criticar e decidir. Ele traz essa técnica para cada indivíduo, fazer essa higiene mental. Todos os dias pode fazer essa técnica. Quando vir pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, e dei exemplos para eles. Quando vem esses pensamentos negativos na vida do indivíduo, e dei exemplo na adolescência, que acontece muito no meio dos adolescentes. Um exemplo que eles ficam sempre achando que o outro está falando deles, que está dizendo algo deles, que são pensamentos negativos e irreais, que muitas das vezes não é real. Né? Dei o exemplo deles mesmos pensar algo deles. Um exemplo, vai ter prova esta semana e é de matemática. E eu digo, eu não vou passar, é muito difícil, eu não sei disso. Eles começarem a fazer essa higiene mental, né? Duvidar desse pensamento negativo que veio. Isso é real ou é irreal? Se nem chegou à prova. Então, ficar criticando sobre esse pensamento. Não, eu sou... Como assim? Se eu estudar, eu vou sim passar. É só me empenhar, estudar, pedir ajuda de alguém que sabe e, com certeza, né? Aí eu vou decidir. Com certeza eu vou passar em matemática, porque eu acredito que eu sou inteligente. E eles acharam muito, assim, eles entenderam, acharam legal, e eu acredito sim, que eles vão estar aplicando, né, na vida deles. E nós tivemos também roda de conversa, onde essa temática de ansiedade na adolescência abriu um leque e nós pudemos ali ouvir cada um. Eles começaram a falar as suas dores, né? Então foi muito importante, acredito sim, que teve um movimento, ou seja, uma mudança ali naquele lugar, em cada um deles. E no final dos encontros nós tivemos feedback. Nossa, como foi assim, gente, para mim, de grande valia, foi algo precioso de poder contemplar as falas deles para a minha pessoa. Então, assim, para mim foi gratificante. E eles
ali nos confraternizamos, ali comemos um bolinho, um suquinho de maracujá, foi muito bom. E foi isso a intervenção na escola Dom Quixote. Todas essas experiências aqui compartilhadas, que foi muito interessante a nível metodológico, né, a nível formativo de ser, mas eu quero agora ouvir um pouquinho de vocês essa parte pessoa, o que vocês conseguiram aprender ou qual foi o impacto para a vida de vocês, para esse momento do curso também, né? Qual foi o maior aprendizado, enfim, o que essa disciplina, com essa intervenção, com essa prática, com toda essa logística de cada um de vocês tiveram em seus espaços, o que vocês conseguiram, assim, o que mudou ou na vida pessoal ou na percepção enquanto aí acadêmico em formação? Eu, Jaqueline, tive um impacto com aquele contato cultural e também social. A gente acaba vivendo esse meio acadêmico muito teórico, né? Tem pouca experiência prática. E eu percebi a necessidade desse tipo de intervenção. Nesse contexto dos adolescentes, os feedbacks recebidos dele, que muitas das vezes passa despercebido, mas tem um cunho de muita relevância. Legal. Eu, Milena, né, inclusive durante as intervenções estive falando com a Sara que quão importante é a gente praticar aquilo que a gente fala, porque a gente falou muito sobre autocuidado. Então, como que eu poderia falar para as pessoas terem autocuidado, terem práticas, se eu não fizer aquilo que eu estou falando para aquelas pessoas? Como que eu vou dizer para elas terem uma boa rotina de sono, uma boa alimentação, praticarem atividade física, se eu não fizer isso? E no autocuidado emocional, a mesma coisa, fazer terapia, ter um tempo para mim. Como que eu vou dizer para essas pessoas fazerem isso se eu não faço? A psicologia, a gente tem assim um potencial e ao mesmo tempo uma dificuldade, porque nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então, eu preciso me cuidar para poder estar inteiro para o outro. Isso não é só na prática da psicologia, mas na minha vida. Inclusive, para que eu seja uma boa psicóloga, eu preciso estar bem na minha vida pessoal. Então, acho que eu levei isso muito para mim. Eu posso ajudar o outro quando eu me ajudo. Quando eu estou inteira com aquela pessoa, inteira para mim mesma também. Sara, e bem como a Milena ressaltou nas nossas conversas, né, antes e após as intervenções, nós refletimos realmente sobre esse cuidado, da forma como a gente estava se cuidando, da forma como a gente estava chegando ali e mostrando o nosso trabalho. E ao refletir isso, a gente consegue perceber o quão importante é o autocuidado na nossa vida. Eu pude também, uma das coisas que me fizeram bastante refletir foi ali aquela troca com o outro. Quanto daquelas pessoas estão tão necessitadas de ouvir, né, tão necessitadas de um abraço, de um olhar acolhedor, e essa troca com o outro, ela nunca vai ser de qualquer forma, ela sempre vai impactar as nossas vidas em algum pontinho ali e nos fazer refletir de que forma estamos realmente vivendo. Legal. Então, a gente caminha agora para a finalização desse momento. Eu gostaria muito de, primeiro, agradecer a Deus por mais essa etapa concluída. Inicialmente foi bem importante também a gente descrever que vocês tiveram dificuldade de encontrar esses espaços, por isso que a gente até iniciou a prática em si um pouco depois, né, do nosso planejamento, porque foi difícil alinhar o tempo de vocês, a vida pessoal, né, todos vocês trabalham, tem a vida de vocês, então foi difícil alinhar essa vida de trabalho com a vida acadêmica e também com o espaço a adentrar. Então, houve inicialmente uma dificuldade, mas vocês conseguiram. Então, agradecer a Deus porque a gente, mais uma vez, finalizou uma disciplina, vocês concluíram uma disciplina no processo formativo. Foi uma experiência, talvez para vocês da Policlínica,
um pouco mais reduzido do que com as outras, mas significativo pelo que nós acompanhamos, eu acompanhei vocês. E eu acho que é isso que vale muito da disciplina, é vocês poderem internalizar essa questão da pesquisa, da figura do psicólogo, que é uma figura na prática da intervenção, como eles chamam de um interventor. Então, e ver também essa realidade. Qual é a realidade lá da igreja? X. Qual é a realidade lá da policlínica? Y. E da escola, que é super interessante também, que foi uma troca muito positiva, né? Poder visualizar elementos que hoje a gente trabalha muito na psicologia, com a questão da ansiedade, presente nesse contexto escolar. Então, agradecer a Deus por essa conclusão de atividade, agradecer vocês, meninas, também, porque vocês se dispuseram, se envolveram, né, em cada espaço e fizeram de tudo para conseguir concluir. Então, valeu muito o esforço de cada uma, né? E também o planejamento, as ideias que tiveram para que pudessem ser realizadas. Agradecer aqui a instituição, a reitora Natália Castro Monteiro, a nossa direção acadêmica, em nome do professor Dr. Evandro Brandão. E vamos agradecer também as instituições, né, que abriram as portas e que vocês conseguiram aí adentrar e mostrar o trabalho de vocês. Então, a Policlínica Zeno Lanzini, agradecer aqui à diretora Cláudia Lemos de Figueiredo, ao diretor administrativo Rodrigo Albuquerque, ao psicólogo Moisés Vidal, que foi uma pessoa que inicialmente acolheu vocês, deu todo aquele suporte, né? Então, muito obrigada, Moisés. E as enfermeiras, que foram pessoas muito especiais, pessoas muito importantes também na presença ali de vocês e na condução ali dos encontros. A enfermeira Graciele Luna e também a enfermeira Zenilda Muniz. Nossos profundos agradecimentos. A Igreja Assembleia de Deus, então vamos agradecer aqui ao senhor Valbir Ramos, a senhora Mônica Santos, que são os dirigentes dessa zona aí, dessa área, né, que é a 105. Agradecer também à escola, o Centro Educacional Dom Quixote, a senhora Maiara Cavalcante, que é ali a coordenadora da escola, que também já acolheu a nossa acadêmica Neila em uma outra atividade, também por uma outra disciplina, e esse semestre ela conseguiu dar continuidade lá na escola com essa outra, né, a outra disciplina, que é a nossa prática interventiva. Então é isso, muito obrigada. Eu espero que com essa socialização os nossos alunos que estão aí também, que vão cursar essa disciplina, possam aprender um pouquinho com vocês, e deixamos aqui aberto também à comunidade geral, o quanto nós oferecemos aos alunos possibilidades de eles se construir no processo, não por meio só da coisa formativa, da teoria, mas essencialmente com a prática, com as vivências que são essas vivências que fazem de vocês grandes profissionais, porque é na prática que vocês vão colocar aí a teoria à prova, né? Vão colocar ali, vão perceber que existem outros elementos que vocês precisam correr atrás, como fazer terapia, como trabalhar a comunicação. Muitas vezes a gente se sente inseguro com o público, então, por meio das disciplinas, você se vê ali em volta a uma roda de conversa e você tem que coordenar, você tem que mediar aquela conversa, então você tem que aprender as habilidades que só se aprende muitas vezes na prática. Então, nossos agradecimentos e um grande abraço.